Boa noite, pessoal. Agora nós vamos falar sobre os indianismos na obra de Iracema, que é a obra de José de Alencar. Nosso grupo é composto por Adriele Nunes, Camila Pereira, eu, Gislaine Carvalho, Joelma Monteiro, Simone Lima e o Elbister Davi. Aqui está o nosso cronograma. Primeiro vamos falar sobre a biografia do autor, quem foi José de Alencar, alguns dos romances que ele publicou, a contextualização do movimento da época, que era o romantismo. Vamos falar um pouco da obra e o foco, que é indianismos na obra. Biografia do autor. José Martiniano de Alencar nasceu no Ceará em 1º de maio de 1829. Era filho do casal José Martiniano e Ana Josefina. Seu pai era senador e, por causa do cargo político do pai, toda a família mudou-se para a corte. Na verdade, antes de senador, ele era padre, né? Mas aí, pelo desejo da política, de ser político, de ocupar este cargo de senador, ele abriu mão da batina, do sacerdócio, e se colocou em a prontidão do povo. Fez curso de Direito em São Paulo e, depois de se formar, trabalhou como advogado no Rio de Janeiro. Além de advogado, ele foi romancista, dramaturgo, jornalista e político, ou seja, bastante coisa. Em 1854, escreveu crônicas para o Correio Mercantil e, em 1855, exerceu o cargo de redator-chefe no Diário do Rio de Janeiro, mas a sua dedicação exclusiva ao jornalismo foi curta. De 1868 a 1870, ele foi ministro da Justiça. Em 1850, iniciou suas atividades como escritor, mas, em 55, em meio ao caráter controverso de suas obras, decidiu interromper a sua produção literária. Foi quando ele decidiu também ser político, seguir os passos de seu pai. Retomou a produção somente quando sua figura política caiu em descrédito e, a partir daí, dedicou-se exclusivamente à literatura. Na verdade, ele se frustrou, né, com a política porque ele não conseguiu ser senador. Se eu não me engano, ele foi governador, foi deputado, foi um desses cargos, mas ele não conseguiu exercer o cargo de senador como seu pai. Então, meio que ele se frustrou e o seu refúgio foi a literatura, foi a escrita. E ele voltou a fazer o que ele fazia e começou a se dedicar exclusivamente a isso. Em 1856, publicou seu primeiro romance, 5 Minutos. Em 57, o romance Guarani. Em 60, A Viuvinha. Em 62, Lucila. Em 64, o romance Diva. E em 65, publicou o romance Iracema. Enfim, vários outros romances, críticas, crônicas e teatros. Em 1877, buscou na Europa curar-se da tuberculose, mas não resistiu. E no dia 12 de dezembro do mesmo ano, veio a óbito. Pode-se considerar José de Alencar como o precursor do romantismo no Brasil, principalmente sob as perspectivas indianista, histórica, regional e psicológica. E aqui eu trouxe alguns exemplos de romances de José de Alencar. Romances regionalistas, de costume, históricos e indianistas. Romances regionalistas, o sertanejo, o gaúcho, o tronco do ipê. Romances de costume, a viuvinha, Lucila e Diva. Romances históricos, a Guerra dos Mascates. Romances indianistas, o Guarani, o Birajara e Iracema. Iracema é considerada o exemplar perfeito de prosa poética da ficção romântica, um dos maiores exemplos do nacionalismo indianista, com o qual Alencar contribui com a construção da cultura e da literatura brasileira. E aqui temos o nosso querido e grande José de Alencar, patriarca da literatura brasileira. Boa noite a todos. Como o Gislaine já havia dado uma síntese, né, daquilo que a gente iríamos abordar nesta noite, a gente precisa saber também a contextualização, ou seja, do romantismo que esteve presente nas obras de José de Alencar. E um dos primeiros tópicos da qual quis mencionar e trazer à tona aqui no slide é o indianismo faz uma idealização do indígena e por muitas vezes retratado como um herói mítico nacional. Um dos muitos fatores, né, que levou o indianismo a ter essa mesclagem, a autores que defendam, né, principalmente na publicação recente daquele tempo, principalmente no tempo das missões jesuíticas, que o indianismo surgiu ao mesmo passo do romantismo. E nós podemos ver que a tradição literária, ela é um dos fortes elementos que contribuiu essa tradição literária do período colonial
da qual tem fortes aspectos com a literatura de catequese e com a literatura de informação, que foi retomada por Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Podemos perceber claramente que a missão jesuítica contribuiu significativamente para criar uma visão nacionalista, porque José de Alencar ele traz esse sentimento pátrio, esse sentimento que irá valorizar a terra, né? Porque o indianismo nada mais é do que um movimento, uma cultura que se originou com o advento da Europa. Então, nós veremos aqui no próximo tópico, vai falando que o Brasil não vivenciou historicamente a Idade Média. Por quê? Porque, ao contrário da Europa, que os românticos eles idealizavam o cavaleiro medieval naquela época, não sobrou tantas alternativas a não ser idealizar o índio, porque o indianismo ele gira em torno do índio, né? Porque o índio, na perspectiva indianista, ele vai se tornar um herói medieval, pelo simples fato de que esse herói medieval, como é associado à Europa, tinha os cavaleiros medievais e eles associavam o índio tipo andando de cavalo, constituindo um mesmo movimento dos cavaleiros em posição de guerra. Então é por isso que se origina dessa forma esse indianismo tão forte, tão marcante nesse período. Pois sabemos que esse índio, né, que ele foi habitante desse período pré-cabralino, do qual também vai ser muito abordado também na obra O Birajara, né, de 1874, que creio que vai ser abordado mais adiante, mas essa fase pré-cabralina que retomou, que criou-se essa concepção de herói medieval, é como que as pessoas daquela época diziam, já que a Europa tem os cavaleiros medievais, por que a gente não pode ter um herói medieval, entre aspas? Então eles idealizaram na concepção de quem? Do índio. Não tinha outra alternativa, só sobrou quem? O índio. Aí o próximo tópico que eu coloquei diz assim, as obras exaltam o sentimento de nacionalidade por meio do índio como um ícone guerreiro. É como que o indianismo ele vai trazendo uma concepção identitária e comparativa com a Europa. Porque se a Europa ela idealizava muito, valorizava muito os cavaleiros medievais, os índios eles vão ser também idealizados nas suas obras, esse sentimento nacionalista, né? O ícone do guerreiro. Aí eu coloquei uma citação no próximo tópico, né? Que ele fala fortemente, Pinto Moraes, ele vem falando, né, da sua obra A Vida Selvagem, paralelo entre Chaltban e Alencar, que é muito interessante porque essas obras, nesses romances indianistas, né, eles já tinham tido, como é que eu posso dizer, pequenas amostras, né, do Padre Anchieta, Basílio da Gama, Gonçalves Dias, já havia difundido, né, de certa forma, em suas obras, a importância da singularidade do índio, né, porque é de grande relevância e de grande importância. Aí o que esse escritor vem dizendo, globalmente, o romantismo e o indianismo se definem e explicam como duas coordenadas, cujo ponto de interseção é o quê? O nacionalismo. Ser indianista constitui uma maneira de praticar o romanismo enraizado no contexto brasileiro. Então, veja que o romantismo, o indianismo, ele nascem no mesmo tempo. Ao passo que um surge, o outro surge. E eles são originados, adivinha de quê? Da Europa. Na Europa tem os cavaleiros medievais, aqui nós temos os índios. Eles vão ser idealizados, eles vão ser valorizados. E junto com os índios, vai criar-se o sentimento de quê? De nacionalismo. Pode passar, Gislane, por favor. Aí no próximo tópico, né, para a gente continuar a contextualização a respeito do romantismo, a gente tem que entender, né, compreender a teoria do bom selvagem.
Por que nós temos que entender essa teoria? Porque ela vai se basear em Jean-Jacques Rousseau, que era um pensador iluminista. Ele era pré-romântico, Jean-Jacques Rousseau, e segundo a teoria do bom selvagem, dizia que o homem é originalmente bom, ou seja, puro, mas a sociedade o corrompe. Aí o que aconteceu? Jean-Jacques Rousseau, ele viu no índio, a perspectiva indiana como um modelo de ser humano. Ele viu a cultura indígena como uma cultura pura, uma cultura que não sofria uma questão de influências diretas de outros povos. Era uma cultura que eles mesmos cultivaram entre eles. Então, Jean-Jacques Rousseau, baseado nessa teoria do bom selvagem, de que o índio era puro, o índio ele era uma pessoa, como é que eu posso dizer, uma pessoa que não era controlado por ninguém, tinha suas próprias ideias. E a partir dessa concepção da teoria do bom selvagem, foi que deu início ao indianismo. Então veja que as bases fundamentais desse indianismo é constituída na teoria do bom selvagem. O homem nasce originalmente puro, porém a sociedade o corrompe. É por isso que o próximo tópico eu coloquei contextualizar com outros períodos, os quais essa linha de pensamento se aplica. Por quê? Porque essa categorização dos índios, que a gente vai ver, ela já se aplica desde o ano de 1549, quando começou as missões jesuíticas. E um exemplo prático para que essa teoria do bom selvagem seja colocada em prática, seja colocada em ação, é que quando começou a ocorrer as missões jesuíticas, e olhe que as missões jesuíticas desse ano de 1549, e Jean-Jacques Rousseau só formaliza a sua teoria no ano de 1763 por aí. Então veja que ele, anos à frente, já formalizou uma teoria que já estava acontecendo no passado. Então perceba que essa teoria vai emplacar diretamente na catequização. É por isso que eu falei no início que a formação do indianismo ela é o quê? Diretamente relacionada com a literatura de informação e a literatura da catequese. Por quê? Porque é a partir das missões jesuíticas que irá entrar em vigor essa teoria do Jean-Jacques Rousseau. É um exemplo prático, é uma contextualização. Por quê? Porque os índios, pense comigo, os índios tinham aquela cultura, sua cultura própria. Porém, com o advento dos jesuítas lá, para tentar ensinar o catolicismo, né? E tentar impor os seus costumes, o índio não passou mais a ser puro. Ele passou a acreditar no quê? No sagrado e no profano. Então, na visão de Jean-Jacques Rousseau, o índio já estava sendo corrompido pela sociedade. Então, perceba que essa contextualização já se aplicava a esse pensamento muito antes. Aí eu coloquei uma outra citação aqui, que vai falar um pouco da Confederação dos Tamoios, né? Que nós sabemos que foi uma resistência indígena, majoritariamente dos Tupinambás, que o autor ele vem falando a respeito dessa questão de Jean-Jacques Rousseau, o sentimento nacionalista e também sobre a questão dos índios. Olha o que ele diz. Independentemente da teoria da bondade do homem primitivo de Rousseau e mesmo das razões da temática indianista, o indianismo que surge com o romantismo no Brasil é profundamente uma manifestação nacionalista. É certo que podemos colocá-lo em correspondência com o medievalismo europeu, conforme veremos em conclusão. Então perceba que as raízes do indianismo elas já estão diretamente ligadas às missões jesuíticas lá do ano de 1549. Então, para que a gente possa compreender esse romantismo que gerou esse amor pela pátria, esse amor nacional, essa valorização extrema, criando o índio um herói mítico nacional,
E nós também iremos ver, como o Gislaine já havia falado anteriormente, que essa valorização do nacionalismo ela é mais presente na Iracema, no Guarani e no Ubirajara. Então, mais à frente, nós iremos compreender de que forma, os meus colegas irão explicar de que forma esse romantismo se mostra dentro de cada obra. Eu passo a palavra para Joelmo, o qual dará continuidade nessa contextualização do romantismo. Boa noite a todos. Vou falar sobre os índios chegam às páginas do romance. Como eles eram considerados heróis nacionais, ajudando a identidade de um país, os escritores românticos brasileiros começaram a descrever isso, principalmente José de Alencar e Gonçalves Dias. Começaram a colocar em suas obras a bravura de um povo, com sua identidade e nacionalidade, com amor à pátria. Os agentes do discurso. Os romances poéticos, os romanos poéticos eram publicados em forma de folhetins, para atrair a maioria do público. Com isso, em 1854, José de Alencar publicou publicou suas primeiras páginas do Correio Mercantil. Fez sucesso junto ao público e daí decorreram vários e vários. O indianismo e o público. Os indianistas fizeram um grande sucesso. Fizeram um grande sucesso junto aos leitores, porque respondia direto ao gosto. Apresentavam um herói associado a um passado histórico, pintado com as cores fortes dos valores burgueses. José de Alencar associava o sentimento do exotismo experimentado pelos moradores da cidade, com descrições de florestas, rios, cavaleiro medieval, com a bravura de um povo que era como se fosse incomum para eles, que seriam das cidades. Uma linguagem nacional. Foi um aspecto muito importante para José de Alencar, sobre a língua, porque para ele, os personagens tinham que conhecer a língua. Quanto mais a língua fosse conhecida, melhor o critério para a nacionalidade da literatura, para que fosse estudado ao longo do tempo. Agora eu vou passar a palavra para a Gislaine. Bom, boa noite, gente. Vou falar sobre a obra de Iracema. Bom, vou falar um pouco agora sobre a estruturação. Ela é composta por 33 capítulos, todos em romanos. O estilo, o movimento da época é o romantismo, como os meninos falaram, mais especificamente o indianista. A linguagem é prosa poética, porém Alencar escreve essa prosa em forma de poema, com características de poemas. O tempo é século XVI, de 1604 a 1611. O espaço é o Ceará, mais especificamente na floresta, na aldeia dos Potiguaras. Os personagens são Martim Soares Moreno e Poti, que são personagens históricos que realmente existiram. Jacaúna, o cacique potiguara, que tinham duas aldeias, são os potiguaras e os tabajaras. Moacir, que é o filho de Iracema e Martim. Japi, que é o cão de Martim. E Araquém, que é o pai de Iracema. O tema é o amor interracional, o amor entre raças, entre a indígena, Iracema, e o europeu, Martim. Pode passar. Fala um pouquinho agora do resumo da obra. Bom,
Em Iracema, José de Alencar apresenta a lenda da fundação do Ceará, simbolizada pelo relacionamento amoroso de Iracema, jovem da tribo Tabajaras, e Martim, um dos colonizadores portugueses que aportam na região. Bom, Iracema era da tribo Tabajara, Martim apoiava a tribo dos Potiguaras. Essas duas tribos eram inimigas, tratando-se assim do período inicial da ocupação das terras conquistadas, quando começaram os contatos entre índios e europeus. Como o Elbister falou, era o período inicial de colonização do contato entre os europeus e os indígenas aqui no Brasil. Bom, agora vai começar a partir da história, que é Martim enamora-se por Iracema, mas como ela era guardiã da Jurema, que era uma bebida alucinógena que ela tinha que guardar, ela não podia ser tocada, mas Martim logo se enamora logo por ela. É a partir disso que começa esse romance. O amor entre a Índia e o português supera todos os obstáculos, só que Iracema tem que trair seu povo, deixar seu povo para proteger Martim, que era aliado à tribo dos Potiguaras, que era inimiga da Tabajara. A partir da união desses dois nasce Moacir, o filho da dor de Iracema, que representa a formação do Ceará e o primeiro cearense, e também a iniciação da miscigenação do sangue indígena com o europeu. Pode passar. E português, isso mesmo. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da obra, que Iracema, como é nítido ao decorrer da obra, que é uma heroína idealizada, não só fisicamente, mas oralmente também. A linguagem tem uma certa predominância indígena. Como a Adriele acabou de falar, existia esse conflito entre as duas tribos, Tabajaras e Potiguaras, conflito entre o dever e a paixão, que seria justamente essa obrigação que Iracema tinha de proteger, de zelar pela sua tribo, mas, felizmente ou não, entregou-se a essa paixão por Martim. Lenda versus história. Martim, que é um personagem histórico, realmente existiu e foi o colonizador português. No romance, há um argumento histórico, que é a colonização do Ceará, em 1606, e nele a presença de personagens históricos, como Martim Soares Moreno, colonizador português, que aliou-se aos índios potiguaras. Iracema, obra, não enquanto mulher aqui, apresenta uma espécie de conciliação entre o branco e o índio, além de romantizar a dominação de um povo pelo outro. E essa romantização seria pelo fato de Iracema estar submissa. Ela apresenta uma postura submissa a Martim, né, que representa o ideal de submissão que um índio teria ao branco. Mas aí, por um lado, se por um lado Iracema representava um imaginário indígena, Martim trazia a figura, representava o imaginário de um branco colonizador, né, que também era forte, que também era guerreiro, e a força do índio não anulava a força e o poder, entre aspas, que Martim tinha. É um romance feito em prosa, mas traz influência da lírica. Aqui eu trouxe algumas passagens, mas antes da passagem, o romance, na verdade, José de Alencar, nesse romance, romantizou a colonização do Ceará. E ele fez isso através dessa lenda que a Adriele falou agora há pouco, entre Iracema e entre Martim. Ele criou uma metáfora dessa criação, porque através da história, quando Iracema morre, ela foi enterrada por Martim e por Poti, que era seu amigo, né, à beira de um coqueiro, do qual ela muito gostava. E diante desse coqueiro sempre se ouvia um lamento. Era o lamento da sua ave de estimação, que sentia muito sua falta. E assim, o canto da jandaia se chamava de Ceará, onde ali foi fundada. Então, veja que ele conta, durante toda uma trama, ele conta a história de um casal, e enfim, a submissão do índio ao branco, ele faz um apanhado de várias coisas, ele romantiza muitas coisas, e principalmente o foco da obra seria essa romantização, através dessa lenda, dessa criação toda da colonização do Ceará. Bom, voltando aqui, vou continuar com algumas passagens da obra, só que eu vou frisar as principais passagens, mas não vou colocar os trechos para não se estender muito, já que não é o foco do trabalho. Capítulo 1. No capítulo 1 acontece um flashback
tá Martim chegando na praia, aí esse flashback vai se remeter no final da história, porque no final da história ele também vai embora nessa mesma praia, nessa mesma narração. Nessa narração há uma grande imagem poética, Alencar traz, de tristeza, de partida. O narrador se encontra em primeira pessoa, ele fala no trecho que esse homem que contava a história deixou também bastante histórias. E a partir disso é que esse caráter de romance também tomou um caráter como lenda, uma caracterização como lenda. No capítulo 2, é agora a apresentação de Iracema, virgem dos lábios de mel, como ela é caracterizada, que possui os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Então, como já falaram tanto Gislaine como o Elbster, essa apresentação é feita de forma idealizada. Essas características da natureza exuberante, dá para se ver, no trecho, por mais que eu não apresente, dá para perceber, que ela é comparada a essa natureza exuberante do Brasil. Virgem dos lábios de mel, que possuía os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Então, está remetendo à natureza do Brasil. Alencar ele relacionou essa beleza da Iracema com a beleza do Brasil, enaltecendo assim. Ele reforça, assim, com os exemplos vivos da nossa beleza, a Iracema, exaltando, assim, os traços nacionais, como o Elbster falou. Há também, no segundo capítulo, a apresentação dos protagonistas, Iracema e Martim. Logo quando Martim chega, Iracema está tomando banho com sua vizinha no ombro. Ela vê Martim e já diz: ou é um guerreiro estranho, ou é um fantasma. Então, nessa apresentação dos protagonistas, Alencar faz da perspectiva de Iracema e também faz da perspectiva de Martim. Tem as duas perspectivas. Isso traz o trecho de forma mais intrigante. A caracterização do trecho se dá por diálogos mais curtos, porque Alencar quer dar uma relação de verossimilhança com o relacionamento relacionada à linguagem dos indígenas. Então, esses diálogos mais curtos estão relacionados à linguagem dos indígenas, para dar mais um maior entendimento, já que Martim detinha desse poder da linguagem da língua dos tabajaras. No capítulo 4, Martim vai embora, só que Iracema não quer deixar, então já demonstrando interesse. Ela já é guardiã, como eu falei, da Jurema. Então, ela não podia dar a qualquer um essa bebida, mas para Martim não ir embora, ela dá essa bebida. Então, já no capítulo 5, prosseguindo, Martim sente saudade da terra dele, sente saudade de navegar. Só que Iracema agora mostra o real interesse a ele, porque ela pergunta: saudades de sua noiva? Então, ela fica meio que com ciúme, não querendo deixar ele ir embora. No capítulo 7, acontecem as intrigas entre Irapuã, que é o inimigo de Martim, e apaixonado por Iracema. Então, por Iracema dar essa bebida alucinógena, essa bebida da Jurema, protegida pelo deus Tupã, a Martim, Irapuã quer matar Martim, só que ele não pode, porque ele é hóspede da tribo. Aí ele não pode matar Martim, só que ele tem sede de matar Martim. Na mesma forma que ele fala isso, ele também revela o amor por Iracema. Só que ela renega ele. Ela despreza. Pode passar. No capítulo 12, Iracema está disposta a atrair o seu povo. Então, a seu povo, na verdade. Então, esse é um trecho de grande tristeza, pelo menos eu tenho para mim. Poti, que é o amigo de Martim, ele é da tribo Potiguara, inimiga da tribo Tabajara.
ele chega dizendo que vai atacar a aldeia. Só que Iracema, em vez de, não sei, de contar ao seu povo, ela diz aí, Martim está protegido. Aí Martim está protegido, então ela traz seu povo, traz sua cultura, traz seus familiares. No capítulo 15, ela traz a bebida novamente alucinógena para Martim. E assim consumam o quê? O ato sexual por completo. Então, Martim estava desiludido, estava triste, estava relembrando de suas navegações, de sua terra. Então, ele pede essa bebida novamente, quer sentir esse ardor novamente, essa alucinação, e ela entrega. A partir disso, Martim vai para a rede da casa dela e vai se desfalecendo. Aí, isso ele já estava alucinado. Só que ela aproveita a situação, de certa forma, porque ela estava lúcida. Então, assim, eles consumam o ato sexual por completo. Então, dá para perceber que Alencar propôs para Iracema de uma forma imposta, que ela é ativa na construção do romance, do seu namoro com ele, pode-se dizer assim. No capítulo 25, Alencar transmite que, para Martim, aquela relação já não satisfaz. Então, Alencar compara com algo passageiro a relação de Martim como colibri, ele fala no trecho, o colibri que busca seu mel, seu perfume, depois vai para o seu ninho. Então, Martim vê que não tem mais interesse, Iracema não jamais o satisfaz completo. E ele sente saudade de tudo, e isso já o completa por tudo. No capítulo 26, Martim vai embora, mas não fala para Iracema. Ele abandona para guerrear com Poti, seu amigo. Pode passar. No capítulo 27, é o retorno de Martim. Iracema perdoa e revive um momento de amor. Então, ele volta e Iracema revive com ele novamente o momento de amor. Ela recebe ele com todo o carinho e perdoa ele. Mas ele vai embora novamente. Aí, a partir dessa saída dele novamente, ela fica muito triste, porque ela já foi abandonada várias vezes, está sentindo, eu acho, ela sente-se solitária, porque ele não tem mais toda a atenção para ela, como eu falei antes. E ele se desculpa, dizendo que é a vontade de guerrear, só que ela já sabe que ele não sente o que ele sentia antes, como antes. No capítulo 29, acontece o nascimento de Moacir, o filho da dor. Agora, por que essa caracterização, filho da dor? Iracema, ela tem um parto sozinha, é uma experiência muito dolorosa para ela, porque ela não conseguia amamentar, e ela amamentou o filho com o próprio sangue. Aí é uma experiência muito dolorosa e frustrosa foi para ela. No capítulo 30, retomando aqui, para a caracterização do filho da dor, ela fala no trecho: tu és, Moacir, o nascido do meu sofrimento. Então, de todo o sofrimento, de toda a frustração. No capítulo 30, agora sim, é o sofrimento de Iracema, ainda solitária, porque Moacir havia ido embora para guerrear, e a visita de Calbi. Calbi é o irmão de Iracema, porque ele visita ela, apesar de ele ter traído ele, assim como o irmão, como toda a família, como toda a aldeia, e toda a responsabilidade que ela tinha de guardar a bebida do Tupã, a Jurema. Ele fala que a todo florescer do cajueiro vai voltar para visitar ela e o filho. Só que ela manda ele embora. Só que ele percebe que ela está triste porque ela está solitária. Mas, da mesma forma, ele promete que volta a todo florescer do cajueiro. No capítulo 32, assim, já
terminando, Moacir vai chegando com Japi. Japi chega primeiro. Iracema já está desfalecendo com ela e o filho em seus braços. Só que Japi dá latidos de alegria por ver Iracema e o filho, chamando a atenção assim de Martim. Martim chega, Iracema já desfalecendo, entrega o filho a ele nos braços e morre. No capítulo 33, o último capítulo, Martim vai embora, porque depois da morte de Iracema não tem mais assim o que fazer. Ele já havia sido desiludido, já queria ir embora mesmo para sua terra, sentia saudade. Ele leva seu filho Moacir Japi, que é seu cão, mas ele volta à terra. Ele volta à terra, só que até que ele fala no trecho: eu tenho recordações de amargas saudades. Aí está relacionado a Iracema. E a história termina com essa frase: tudo passa sobre a terra. Então, ele lembra dessas certas recordações dolorosas, mas também afetivas, importantes para ele. Olá, boa noite. Irei falar sobre o indianismo na obra A Idealização do Índio. José de Alencar valoriza o aspecto amoroso que envolve o guerreiro português Martim e a virgem Iracema, a qual abandona a tribo e desobedece às tradições para viver com o amado. Nesse aspecto, observamos que a idealização do índio na primeira geração do modernismo, do romantismo, é uma característica marcante ao longo da obra de Iracema, uma vez que, ao longo desse trecho que eu vou citar, é feita uma descrição minuciosa sobre a Virgem dos Lábios de Mel. Iracema, que tinha os cabelos longos, que seu talhe de palmeira, o povo de Jati, não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque, com o seu hálito perfumado, mais rápida que a ema, a filha de Araquém, mais forte que o chefe dos guerreiros. E vibrou o arco, o chefe cerrou ainda o punho do formidável Tacape, mas, primeira vez, sentiu que pesava ao braço robusto. Capítulo 12. Nesse aspecto, observamos que é feita uma idealização sobre Iracema aos aspectos relacionados à natureza. E, além disso, observamos que Iracema ela é composta por o anagrama América. Essa ideia acompanha o encontro de América relacionando ao elemento externo da Europa. Sendo assim, está relacionando Martins ao progresso e à guerra, os quais fazem um casamento entre a ideia de Iracema ser nativa e Martins ser um europeu. Logo, desse amor irá nascer Moacir, que, como foi dito anteriormente, é o filho da dor, que de forma alegórica representa o primeiro brasileiro que nasce do processo de miscigenação do europeu. Pode passar. O saudosismo da pátria é outro aspecto importante do indianismo. Desde os primeiros capítulos, Martim revela um apego à sua pátria. Porém, Iracema pensa que ele tinha outra mulher. Não acredita que o protagonista sente saudade da pátria e não amor por outra moça. Há frases em que o autor foi categórico. Sofreu mais da alma do que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos, no rosto, não o sei eu. Então, nesse aspecto, podemos analisar o seguinte: o saudosismo da pátria está relacionado ao seguinte aspecto. Demonstra que Martins ele tem um apego à terra, sendo que Iracema, quando ela fica grávida de Martins, o que acontece? Ele parte juntamente com Poti para as expedições de Portugal
ou próximo ao Brasil. Desta forma, Iracema, ela fica só e sofre pela essa ausência do amado não estar ao seu lado no momento em que ela mais necessitava, que era a partir do momento em que ela fica grávida. Nesse aspecto, vamos seguir. Iracema, ela sofre algumas complicações no parto e, além disso, vamos focalizar o seguinte: esse apego à terra que Martins tem, ele tinha um sonho de retornar para a Europa juntamente com Iracema. Porém, ela fica presa ao Brasil porque ela tinha a questão da família dela, como ela perdeu essa noção de ter que ficar com a tribo dela devido ela ter ficado ao lado de Martins, como teve as guerras envolvendo os tabajaras e a nação em que Martins era a favor. Em virtude disso, observamos que Iracema, ela vai sofrer tipo uma depressão. E isso vai fazer com que, ao retornar das expedições do Brasil, Martins, ao chegar, encontra já morta, quase que sem vida. Aí só dá tempo de apresentar o filho. Aí observamos que há um apego à terra, porque Martins, ele não se conformava em permanecer no local da tribo. Pode passar, Gislaine. Exaltação da natureza. Na obra, exaltava a nova, rica e pungente, encantadora terra. A paisagem da flora e a fauna brasileira retrata em seus escritos o que conseguia capturar de modo de vida dos índios, razão pela qual o livro aborda essa natureza tantas vezes. Os rios de água cristalina, os lagos que banhavam a beleza corporal de Iracema, o mel silvestre que restabelecia a força dos guerreiros nativos, os próprios filhotes de Iará, que contribuíram para a alimentação de Moacir. São exemplos de grandeza da nação. São motivos de orgulho de Alencar, um dos maiores batalhadores e divulgadores do nosso Brasil. Observamos que essa exaltação da nossa terra, ele tinha como perspectiva consolidar o quê? Uma pátria que em movimentos anteriores ele havia sido abandonada. Por exemplo, pensamos que, por exemplo, no arcadismo, não teve tanto aspectos relacionados ao Brasil, não tem uma valorização da terra. Então, José de Alencar, ele tem como objetivo dessa terra recém-independente, exaltando e mostrando aspectos peculiares do Brasil, como a arara ou jandaia, as plantas, as areias, os montes, são os encantos e tão diferentes das paisagens seculares ou milenares do continente europeu. Passo a palavra para Simone. Eu vou falar para vocês um pouco sobre como o índio era visto por José de Alencar, né? Na obra Iracema, Iracema é uma índia idealizada, considerada como uma heroína. Então, o que quer dizer isso? É que José Alencar, nessa obra, ele destaca Iracema como linda, guerreira, inteligente, e é tanto que ela foi considerada a sacerdotisa da tribo, né? Como já foi mencionada mais de uma vez, era dona da jurema. Jurema era uma planta que fazia um licor, né, um tipo de cachaça, que alucinava os índios ou qualquer pessoa que tomasse. E José de Alencar também, tanto na obra O Guarani, quanto na obra Iracema, né, são essas únicas obras
que eu conheço, o índio sempre aparece junto com o colonizador, com portugueses que vêm descobrir o Brasil, né? Em Guarani foi Peri, se apaixonou por Cecília, e em Iracema, Iracema, que se apaixona por Martim, né? E tem toda aquela história, e com Martim ela acaba perdendo o que ela tinha de sacerdotisa, né? A confiança que ela tinha, porque ela se envolveu com Martim e ela não poderia, para ser sacerdotisa, ela tinha que ser virgem e ela não cumpriu com a palavra, né? Iracema e América. Iracema é um anagrama de América, ficou assim inquisito como que colonizador, da mesma forma que ele descobriu a América, um colonizador conseguiu conquistar Iracema. Vamos passar. Aí está um vocabulário indígena que aparece na obra, né? Eu vou falar para vocês o significado de cada palavra exposta. Abaeté é homem verdadeiro, de palavra, um homem honrado. Abati significa milho pequeno, esse milho pequeno para os índios é arroz. Adiroba é uma planta da família do Malicéas. Caiçara, cercados de pau, né, com piquete, aqueles piquetes que eles cortavam as pontas e faziam uns cercadinhos. Caju é uma fruta usada, é uma fruta ácida que eles usavam para fazer refrescos. Carimã é um bolo de mandioca, né, mandioca fermentada. Carnaúba, nome de uma palmeira, o nome era carnaúba, e dessa palmeira se tirava carnaúba dentro do caule dela. Pode passar. Icó. Icó significava ser, estar e viver. Jandaia é o periquito, rei. No caso, foi o periquito que foi para o pé do coqueiro cantar com saudade de Iracema. Genipapo era uma fruta que dava na extremidade, no caso, no alto do galho, e eles faziam suco do genipapo, e era com esse suco que eles pintavam o rosto de vermelho, né, todas aquelas pinturas que eles faziam. E Jirau era um aparador de utensílios culinários, era tipo um amarramento de pau, com amarramentos de pau, fazia tipo uma mesa e colocavam os utensílios culinários. Maracajá é gato do mato, né? Matá era várias árvores, muitas árvores. Maraguapé é nome de uma serra e cidade do Ceará. E Jetica significa batata doce. Pode passar. Bom, aí estão nossas referências. E é isso. Acabamos nossa apresentação.